Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu querido irmão e irmã, presente aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Matriz de Campinas, amado irmão e irmã que conosco reza agora também, pelas redes sociais desta Casa Santa, irmão rádio ouvinte da Rádio Difusora Goiânia, Rede Vale FM, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, chegamos à Sexta-feira Santa. Contemplamos nesta celebração o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos convidados a voltar toda a nossa vida, o nosso olhar para a cruz. A cruz que, pelo seu silêncio eloquente, grita o amor de Deus para com cada um de nós. Nós acompanhamos o relato da entrada do Cristo em Jerusalém, acolhido de forma triunfal no último domingo. E hoje, aquela multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o. A pergunta que fica para cada um de nós é: o que eu estou gritando pela minha vida, pelas palavras e atitudes sobre o Cristo? Eu estou acolhendo aquele que veio para trazer a vida plena e verdadeira, ou pelas minhas atitudes, palavras, omissões, eu estou traindo o Senhor, ou negando o divino Salvador da minha própria vida? Meus irmãos e irmãs, a leitura primeira que ouvimos da profecia de Isaías apresenta pessoas que ficam chocadas ao verem a desfiguração do servo, o servo sofredor. Esta profecia antiquíssima aplica-se a Jesus. Ela diz daquilo que haveria de acontecer, ele que enfrenta tudo, passa por terríveis dores, sofrimentos, humilhações, e abraça a cruz, na qual entrega a sua vida, porque nos ama. Ele dá a sua vida como grande prova de amor por pecadores. Nós o crucificamos pelos nossos pecados, nós o ultrajamos, nós gritamos: crucifica-o, crucifica-o, cada vez que ainda hoje nós viramos as costas para o Senhor, cada vez que ainda hoje nós desrespeitamos o irmão e a irmã, fazemos pouco, ferimos, machucamos, não estendemos a mão que ajuda. A carta aos Hebreus, segunda leitura de hoje, nos apresenta uma grande verdade. Nós temos um sumo sacerdote eminente, Jesus, o Filho de Deus. E esta passagem sagrada nos convida a contemplarmos aquele que por nós dá a sua vida e nos faz participantes da vida divina. Ele nos permite entrar nos céus. Se pelo pecado de Adão, o velho homem, nós nos perdemos, pela entrega total do Senhor Jesus no madeiro,
nós ganhamos a vida verdadeira. E por isso, esta leitura da carta aos Hebreus nos convoca a nos aproximarmos com toda a confiança do trono da graça. Do trono da graça, que é a cruz redentora do Santíssimo Redentor Jesus. Aproximar-se com toda a confiança, como Cristo confiou no Pai, e por isso foi adiante pela obediência filial, entregando a sua vida. Aproximar-se do trono da graça, que é a cruz. Um instrumento de morte, reservada aos piores malfeitores, mas que, pela presença do Cristo, pela fé, ganha um novo significado. Para nós cristãos, torna-se a árvore da vida, o lenho bendito e sagrado, no qual toda a nossa culpa é perdoada. Do lado aberto do Senhor, jorram sangue, água e a misericórdia de Deus para nos purificar de todo o pecado, para iluminar toda a nossa vida, dissipando todas as trevas, para curar o nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo de nos aproximarmos do trono da graça, para alcançarmos o auxílio necessário, a graça oportuna, a misericórdia do Senhor de que tanto precisamos. Nós não estamos abandonados aqui neste mundo, meus irmãos e irmãs. A prova maior, inconteste, é dada na cruz. O maior eu te amo da história é dado no silêncio do madeiro sagrado por Jesus. Não fique indiferente a tamanho amor. Não permaneça do mesmo jeito. Recordemos sempre, por nossos pecados, Ele se entregou, Ele morreu. Por nossos pecados, Ele deu a sua vida. Que esta celebração nos ajude a estarmos unidos à cruz do Cristo, para termos coragem, condições de abraçarmos também nós a nossa cruz, não abandoná-la, porque essa é a tentação que nos visita quando temos que carregar a pesada cruz da nossa existência. Nós somos tentados a abandoná-la, a jogá-la fora. Não. Quem quiser me seguir, diz o Senhor, tome a sua cruz, assuma a sua própria vida, venha após mim. É com Jesus, meus irmãos e irmãs, que tudo aquilo que nós enfrentamos agora e talvez não encontremos sentido, vai ganhar sentido. Dores, sofrimentos que nós não buscamos, mas que nos visitam, dada a nossa limitação humana. Mas nós somos filhos da luz, e portanto, ao celebrarmos a morte do Senhor na cruz, nós sabemos que a morte não tem a última palavra. Nós sabemos que não há ressurreição sem cruz, não há vitória sem a oferta da própria vida em sacrifício, como Cristo fez. Não tenha medo, diz a Sagrada Escritura por diversas vezes. Não tenhais medo. Tome a sua cruz para seguir Jesus, sabendo que você não está sozinho, desamparado. Por vezes somos nós que gritamos como Cristo: Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? Mas nós não estamos abandonados. E a segunda leitura, ela diz desta atenção de Deus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre,
dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Ele não permaneceu na cruz. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Semelhante a nós em tudo menos no pecado. A sua vida é entregue como o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir frutos, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se queremos a salvação de nosso Senhor, se queremos o céu, a eternidade feliz, abracemos a nossa cruz, na obediência filial, aprender do Cristo a colocar em primeiro lugar a vontade do Pai. Do Pai. Amar Jesus, amar o irmão. O relato da paixão do Senhor nos traz diversas imagens da nossa própria vida. Como já disse, a traição de Judas, a negação de Pedro, a omissão de Pilatos. Quantas vezes lavamos as mãos em situações que exigem uma atitude da nossa parte, mas eu lavo as mãos, não colaboro, não ajudo. Ajudar a diminuir a dor e o sofrimento do irmão, como o Cirineu que ajudou o Cristo a carregar a cruz. Você tem visitado o Cristo crucificado sobre os leitos de hospitais, o Cristo enfermo, o Cristo abandonado, e levado o seu suporte, a sua presença, para ajudar a carregar a cruz da dor e do sofrimento? Ou tem simplesmente lavado as mãos como Pilatos? Ou tem negado o Senhor? Não é comigo não. Ou até traído, né? Essa não é a minha missão. Saibamos nós, a exemplo de Verônica, enxugar o rosto dos irmãos e irmãs que ainda hoje são crucificados pelo nosso egoísmo, pelo nosso pecado, pela maldade humana. Tantas situações que exigem a luz do crucificado Jesus, que sai vitorioso desta situação de morte. Aproximemo-nos do trono da graça com Cristo. Realizemos a vontade do Pai. A humildade do Senhor não nos falte jamais. O Cristo é levantado da terra para atrair todos a Ele. Sejamos nós atraídos àquele que é fonte de vida e salvação, e possamos proclamar que em Cristo Jesus a vida sempre vence. A vida vence todo o mal e até a própria morte no Senhor Jesus. Que possamos aprender, irmãos e irmãs, o significado da obediência a Deus, da humildade de Cristo Jesus, para participarmos também nós, pela nossa entrega, pelo amor ao Senhor e aos irmãos, participarmos da sua Páscoa da ressurreição. Assim seja. Amém.